Ora, muito boa noite. Obrigado por terem vindo a mais uma sessão das quintas-feiras. Uma sessão muito especial, aliás, como são todas. Eu agradeço mais uma vez ao município da Figueira da Foz e à Biblioteca Municipal por nos acolher aqui para promover esta maravilhosa iniciativa. Hoje temos um escritor, bibliógrafo, bibliófilo, também um antologista, tradutor, editor, ensaísta, e não temos que dar noite. Alberto Mangel foi e é muitas coisas, e o que todas têm em comum é o seu amor pelo livro, pela leitura e pela literatura. Alberto Mangel é o nosso convidado de hoje e é um prazer recebê-lo. Agradecemos muito tê-lo aqui e poder conversar um pouco consigo e ouvi-lo. E em particular falar sobre o seu percurso, sobre uma vida dedicada a essa atividade que é ao mesmo tempo tão bizarra e tão essencialmente humana, que é ler o que outros escreveram e escrever para que outros leiam. Eu queria desafiá-lo, Alberto, para olhar o espaço de uma vida como um livro, um grande livro com muitas histórias, e podermos hoje chegar ao último capítulo. Não acredito. E para folhearmos alguns destes capítulos da sua vida, sempre usando a lente da literatura, que é a sua lente. O Alberto nasceu em Buenos Aires em 1948, depois viveu em Tel Aviv e regressou aos 7 anos à Argentina. E podíamos começar por aí. Tem memórias desses primeiros anos? Como foi crescer nestas duas cidades e em que momento é que tem consciência que a literatura começou a surgir? Ante tudo, agradeço este maravilhoso convite. É a minha primeira vez em Figueira da Foz e estou seguro que vou voltar, porque vocês têm uma cidade maravilhosa. E pido desculpas por o meu mau português. Tenho uma mescolança de línguas, estava dizendo ao Nuno que tínhamos que falar latim, seria muito mais fácil para todos. Mas pronto, sim, eu nasci em 1948 e há poucos meses do meu nascimento, o meu pai foi nomeado embaixador da Argentina em Israel, que acabava de começar a existir com as terras roubadas aos palestinos. Então, fomos para Israel e o meu pai e a minha mãe estavam muito ocupados com as coisas da embaixada, e então escolheram para mim uma senhora que estava encarregada de me cuidar. Esta senhora, chamava-se Ellen Slonitz, era checa de língua alemã e havia escapado com a sua família do nazismo na Europa. Estava na Argentina, o meu pai entrevistou-la, contratou-la e foi com ela para Israel. Então, os meus pais falavam espanhol, claro, argentinos, e um bocadinho de francês, como a sua geração, como nós aprendemos inglês agora, para eles era o francês, a língua civilizada. Mas eu estava com esta senhora que falava alemão com um acento checo e um inglês com acento alemão. E essas foram minhas primeiras línguas. Eu aprendi inglês e alemão até os 8 anos, quando voltamos para a Argentina, e ali aprendi espanhol para ir à escola. Então, os recordos que tenho de Tel Aviv são recordos somente da embaixada. Eu não ia à escola, não tinha amigos da minha idade. A única pessoa que estava comigo era esta senhora,
que era como se fosse meu pai e minha mãe, uma pessoa. E íamos a distintos lugares juntos. Ela ensinava, ela tinha esta ideia que tinham os alemães, ainda os alemães que escaparam do nazismo, da Deutsche Kultur. A cultura é o mais importante, define o ser humano. Então, quando eu tinha 2, 3 anos, ela começou a fazer-me estudar poemas em alemão, poemas em inglês, história, geografia. Eu tinha que aprender os rios da Europa, e, enfim, verdadeiramente uma pequena universidade, porque ela tratava-me como se eu fosse um adulto, não tinha uma noção de uma criança, e eu gostava muito disso, porque eu acho que as crianças não gostam que sejam tratadas como crianças, porque tratamos as crianças como se fossem idiotas, não? Falamos com palavras fáceis, repetimos. Não, as crianças são muito mais inteligentes que nós. Nós que levamos tudo na vida para educar-nos na estupidez. As crianças nascem, são inteligentes, curiosas. Eu gostava muito dessas pessoas com a minha ama. E portanto, o primeiro contacto com a literatura foi através desses poemas alemães? Sim, através os contos de Enid Blyton, em inglês, dos contos de Grimm, em alemão, e os poemas de Goethe, Schiller e outros que eu tinha que aprender de memória, porque a Deutsche Kultur acreditava a importância da memória para aprender. Então, eu ainda posso recitar, por exemplo, um poema de Goethe sobre 2 soldados da armada de Napoleão que voltam do cativeiro em Rússia e acham que Napoleão foi capturado. E Mein Kaiser, gefangen. Eu recitava isso e ela tinha que explicar que era Napoleão, a Revolução Francesa. E tudo isso há 4, 5 anos. Então, foi quase foi através da cultura alemã que teve essa visão do mundo e até da geografia e da história da Alemanha. Eu percebi muito cedo que o mundo que eu não estava a conhecer, porque não conhecia bem a minha família, tinha 2 irmãos que viviam em outra parte da casa, eu jogava com eles talvez uma vez a semana. Então, eu não conhecia esse mundo que eu sabia que estava ali fora, mas os livros mostraram esse mundo. Então, eu conheci a amizade, as viagens, a morte, a aventura, o medo, através dos contos. E isso serviu-me muito, porque toda a minha vida, toda a experiência que estou a ter, tem palavras que foram escritas por outro. E eu posso achar com muita facilidade as palavras que descrevem a minha experiência na literatura. Eu sei que quando chego à última página do último capítulo, vou ter palavras para nombrar essa experiência que ainda não conheço. Talvez seja a morte de Ivan Illich, talvez seja um poema de São João da Cruz. Enfim, vamos ver. Alberto, regressou aos 7 anos à Argentina. Tem memória de como foi esse regresso e do que é que mudou? Como foi? Eu estou a pensar que há muitos paralelismos entre a sua vida e a de Borges. Nós já falámos um pouco disso ao longo do... Com cuidado, porque o feito que conhecia Borges e li para Borges não significa que tenha possibilidade de fazer comparações com Borges, não? Vamos do sublime ao ridículo. Nada disso. Não é bastante comparar, mas há algumas simetrias, digamos. Talvez, todos temos simetrias.
A experiência de descobrir Buenos Aires por primeira vez é uma experiência de descobrir que tinha uma família, tinha muitas tias, tios, a minha avó estava ali, enfim. Então, este aspecto, mas o aspecto mais importante para mim foi a descoberta da escola. Quando fui por primeira vez à escola, tinha 8 anos, é uma escola em espanhol, e eu não falava espanhol, então eu tentei de falar em inglês com a professora, e a professora me disse, não, tenho que falar espanhol. Não tinha palavras para falar, então não falava. As crianças aprendem as línguas rapidamente, e aprendem as línguas de uma forma muito curiosa, porque quando eu falava inglês e alemão, eu não fazia uma distinção entre as línguas só para perceber que com certas pessoas falava com certas palavras e com outras pessoas usava outras palavras. E o mesmo aconteceu na Argentina, que descobri que tinha que aprender outras palavras para falar com a professora, com os meus companheiros na escola. E tive a experiência de muitas escolas, porque tive alguma experiência desagradável em uma escola de antissemitismo, mudaram de escola e assim, até que cheguei à escola secundária, que foi a experiência mais importante da minha vida intelectual. Por quê? Tive a sorte de entrar em uma escola secundária que havia sido fundada por universitários. É um experimento que foi feito, que essa escola secundária não ia ter professores de escola secundária, senão professores universitários. E os professores universitários que ensinavam-nos tinham cada um sua matéria, seu tema preferido. Então, por exemplo, temos que estudar literatura da língua espanhola, do poema do Cid, do medioevo, até Borges. Mas o professor é um especialista do Quixote. Então, todo ano não líamos mais do Quixote. Mas o que descobri e eu não sabia isto, se uno concentra-se em ponto do universo, necessariamente vai ver os outros pontos do universo, porque tudo está relacionado. Então, estudar o Quixote, estudávamos naturalmente os antepassados do Quixote, romances de cavalaria, poesia medieval, depois influência do Quixote em Dostoiévski, em outros escritores, e assim tínhamos, através desse livro, uma janela aberta ao universo. Acha que é algo que se perdeu, entrar verdadeiramente dentro de uma obra e através dela? Porque hoje em dia os currículos tentam falar um pouco de tudo e depois não há muito tempo para falar de nada. Sim, quando eu era adolescente, ainda que tive essa experiência de concentrar-me em certas obras, em certos temas, como adolescente queria ver tudo. Um adolescente queria ler tudo, conhecer tudo, ir a todas as partes. E essa ambição durou durante a minha juventude. Agora que sou velho, eu não quero conhecer mais coisas, fico muito contente em casa a reler com uns poucos amigos, não preciso perguntar, você toma café, já sabemos tudo. Então, é uma experiência de concentração que para mim é muito mais importante. Eu gosto muito mais de reler que ler coisas novas, mas vou ler o seu novo romance. É uma promessa, sempre é a possibilidade de descobrir algo que para um
vai ser um clássico. A tua responsabilidade de desviar das leituras. E diga-me uma coisa, já vamos ter que continuar, mas quando relê, é uma forma de encontrar o que já tinha lido ou, antes pelo contrário, continua a descobrir coisas que nunca tinha visto? Sempre descubro coisas novas. Eu tive a experiência há uns 10, 15 anos. Tive uma doença que obrigou-me a ficar em casa durante muito tempo. Então, decidi ler uma obra que sabia que era importante, mas que não tinha lido. Era a Divina Comédia. Eu tentei de ler quando era jovem e depois não consegui entrar. Mas essa vez entrei. Os livros são muito pacientes, esperam-nos o tempo que seja necessário. E então comecei a ler a Divina Comédia e descobri o que Borges julgava era a obra literária mais importante da literatura universal. Tudo está na Divina Comédia. E então comecei a ler a Divina Comédia, tinha algo de italiano, em traduções, agora leio a Divina Comédia em italiano, sempre com comentários, e fiz disso um costume. Todas as manhãs leio outro canto da comédia, já fiz o recorrido, não sei, 200 vezes, e sempre descubro algo novo. Sempre. É um extraordinário. É como se o livro mudasse quando eu estou a dormir, e depois acordo e o livro tem outras páginas que eu não havia visto. É a velha história de não nos banhamos nas mesmas águas. Claro, é o Alberto que mudou ou é o livro que mudou? Nunca entramos no mesmo livro. Vamos aqui dar um salto até aos seus 16 anos. Trabalhava na livraria Pigmalion, em Buenos Aires. E foi aí que encontrou, que conheceu Jorge Luís Borges. O que é que o levou a essa livraria e como foi esse encontro? Como Nuno estava a dizer, eu sempre gostei dos livros. Tudo o que fiz toda a minha vida tem que ver com livros, com leitura. Eu estava na escola secundária, as classes eram na tarde, então tinha as manhãs livres e depois da escola também. E precisava de dinheiro para comprar livros, porque desgraciadamente os livros custam dinheiro. E para os leitores precisam de dinheiro para comprar livros. Então, eu busquei um trabalho em uma livraria e, como falava inglês e alemão, chamei as livrarias, havia várias nesse momento, inglesas e alemãs de Buenos Aires. A maior parte disseram não temos lugar. E quando eu chamei a Pigmalion, a dona da livraria disse: vem, vamos falar. Mas eu tinha uma voz mais madura nesse momento e ela surpreendeu-se muito de ver um rapaz de 15 anos e ainda tinha os pantalões curtos, porque a minha geração não tinha pantalões largos até os 18 anos. Então, estava em pantalões curtos, mas ela foi muito amável comigo, falamos, então disse que podia começar a trabalhar ali. O primeiro ano não podia vender livros, tinha simplesmente que limpar os livros, porque ela dizia que limpando os livros vais conhecer os títulos dos livros e o lugar onde ficam os livros, porque agora, quando vai numa livraria, a primeira coisa que você pede Dom Quixote, diz que é autor, põe ele no computer, vão ver se há um exemplar ou não, mas não sabem onde está o exemplar na livraria. Não todos os livreiros são assim, os livreiros verdadeiros são mártires neste mundo nosso, mas esses grandes supermercados do livro
são esses, Supermercados do Livro. Esta livraria Pygmalion é uma livraria que tínhamos que conhecer os livros. Dava-nos, esta senhora, livros para ler, para que podíamos saber recomendar aos leitores os livros. E era muito popular, era o mundo intelectual de Buenos Aires. Então, todos os escritores vinham a essa livraria e eu conhecia muitos desses escritores ali. Um dos escritores era Jorge Luis Borges. Estamos em 1963, 64. Borges ficou cego quando ela tinha 55 anos, então uns 10 anos antes. Mas continuava a ler ou a fazer-se ler por outros. Ele estava a estudar o antigo anglo-saxão, o antigo inglês. Gostava muito dessas épicas vikingas. E fazia-se acompanhar por a sua mãe, que já tinha como 90 anos. E ela ficava muito impaciente, dizia Jorge, e ela falava de Borges como Jorge. Jorge, não sei por que não estudas algo útil como greco-latino. E ele persistia com o inglês antigo. Então, um dia, quando estava a lhe servir, ele perguntou-me se não estava fazendo nada à noite, se queria ir à sua casa fazer a leitura. Então, com esta arrogância que têm os adolescentes, eu disse-me, vou fazer um favor para este velho cego, vou ser amável, vou ir a ler. E durante 3 anos, quase todas as noites, ia à casa de Borges para fazer a leitura. E quando digo fazer a leitura, é uma forma curiosa de ler. Quando nós fazemos a leitura para um filho, para a esposa, para amigos, fazemos uma interpretação da leitura, escolhemos o texto, lemos. Borges não queria nada disso. Ele escolhia o texto e ele queria uma leitura simples, sem interpretação, porque ele fazia a interpretação. Era um momento quando Borges ficou cego, decidiu que não ia escrever mais prosa. Ele dizia que podia continuar a escrever poesia, porque a poesia vinha como música, e música a qual agregava palavras. Então, essas palavras podia ditá-las, porque tinha a música na cabeça. Mas para escrever prosa, dizia, tenho que ver a minha mão escrever. Então, quando ficou cego, não podia ver isso mais. Então, durante 10 anos, Borges não escreveu prosa. Mas os escritores fazem essas decisões e a imaginação tem outras propostas. Porque se o Nuno deixa de escrever, seguramente vai continuar a ter ideias e relatos vão vir na sua cabeça, um sonho. Então, durante esses 10 anos, Borges tive muitas ideias para contos, para ensaios, e decidiu que basta, que ele ia a escrever outra vez prosa. Mas como bom profissional, antes de voltar a escrever prosa que não havia escrito durante 10 anos, diz que tinha que estudar os que os grandes contistas fizeram, que ele gostava quando lia. Então, pedia-me de ler os contos que a ele mais gostava, de Henry James, de Stevenson, de Kipling e assim. Então, eu chegava, não havia nenhuma conversa de como estás, como está o tempo, nada. Imediatamente vamos ler Kipling esta noite. Então,
Então, dava meu livro, sentava-se na sua cadeira, sentava na sua gravata, e eu começava a fazer a leitura. Mas depois de ler uma frase ou dois, interrompia e fazia um comentário. Os comentários eram técnicos. Veja como usa esta palavra aqui, esta palavra vai voltar em 2 páginas, em outro contexto, e vai fazer que o leitor se entenda. Verdadeiramente coisas técnicas de escritura. E eu estava ali, como se estivesse dentro da mente de Borges. Borges não fazia essas explicações para mim, fazia para ela, mas fazia em voz alta. Então, durante 3 anos, pude ser testigo das leituras de Borges. Eu não lhe vou perguntar já, porque sei que vamos perceber isso, de que forma é que isso marcou o escritor que depois veio a ser. O Alberto depois teve aqui um período em que viajou muito. Eu creio que este período em que começou a viajar ainda foi antes de começar a escrever ou a publicar o livro, não foi? Vamos ver, 2 coisas aconteceram. Em 1969, os militares começaram a exercer a sua ditadura na Argentina. Eu não fui vítima da ditadura. Muitos dos meus amigos, sim, foram torturados, mortos, prisão, tiveram um exílio. Mas eu fui embora porque queria viajar. Não quero assumir o rol de mártir que não foi. Mas sentia que aquele ambiente estava a empurrar para fora? Sim, mas também queria conhecer outros lugares, queria voltar à Europa, onde estive com a minha ama quando era pequeno. Então, queria viajar. Então, eu muito na Europa, vivi na Espanha, em França, na Inglaterra, na Itália. E durante esse tempo não escrevi, porque eu comecei a escrever quando era adolescente, como todo leitor faz, ou quase todos, quando estamos namorados das palavras, queremos também pôr palavras na página. Mas imediatamente percebi que nada que eu podia escrever ia ser comparado com as coisas que eu verdadeiramente gostava. Não podia pôr uma obra minha ao lado de São João de la Cruz, ou Chesterton, ou essa daqueles. Então, eu deixei de escrever e fiquei muito contente como leitor. Borges dizia uma coisa muito importante, que um escritor escreve o que pode, mas que um leitor lê o que quiser. E essa enorme generosidade que dá a literatura a um leitor era minha, não? Por que passar do outro lado da página? Mas há coisas que acontecem e por várias razões, como estava dizendo Nuno, finalmente comecei a escrever. Mas todos os meus livros nascem nas minhas leituras. E estava aqui a pensar, já não sei quem dizia que era um conselho do escritor é se conseguires não escrever, não escrevas. Claro, o escritor é aquele que não consegue não escrever. Eu sempre digo isso aos jovens que perguntam como escrever, como fazer uma carreira em literatura. Digo, se você não precisa escrever para viver, não escreva. Se você pode sobreviver sem escrever, não escreva. Alberto, durante este período em que percorreu a Europa, ia trabalhando, como é que foi esta relação com... Sempre esta questão do dinheiro. Não é tanto dinheiro. Como é que se relacionava com os locais?
almoçando também o jantar. Então, consegui trabalhar em algumas editoriais. Por exemplo, eu tinha um amigo que recomendou-me a um escritor que estava a trabalhar em Gallimard, e então em várias casas editoriais francesas trabalhei como leitor, recomendando obras em inglês, alemão, espanhol, e então com isso consegui fazer algo de dinheiro. E depois deixei Paris para ir a Londres, porque queria conhecer esse Londres de Dickens, de Chesterton, que naturalmente não existia. Então fui a Londres e ali consegui trabalho em uma editorial, Marion Goyars, mas também não bastava para viver. Então comecei a fazer pinturas em cintos, não? Sim. Que vendia depois em Carnaby Street, que era a rua de Londres dos hippies. E então, isso foi um grande sucesso. Foi o seu primeiro sucesso? Porque eu vendia a várias lojas, e em uma dessas lojas, quem comprou o meu cinto era Mick Jagger. E Mick Jagger levou esse cinto a um concerto. E então foi o meu momento de glória. Já depois disso, não podia ter outro sucesso melhor. Que acabamos de descobrir. Qual foi o primeiro livro que publicou? Foi um dicionário, não? Em seu nome? Quando estive ainda na Argentina, fiz algumas edições escolares de obras clássicas, como As Moradas de Santa Teresa, algum romance de Alarcón e tal. Mas o meu primeiro verdadeiro livro foi um livro que foi escrito por um amigo, Gianni Guadalupe. O que aconteceu foi isto. Borges pediu-me de traduzir um de seus contos em inglês. Ela havia escrito um único conto, menos curto do que os outros, chama-se O Congresso, e pediu-me de traduzir em inglês. Eu fiz a tradução. Ele propôs essa tradução a um editor italiano que estava a fazer livros de luxo, Franco Maria Ricci, de lá. Franco Maria Ricci gostou dessa tradução, pediu-me de vir a Milão, e eu trabalhei para ele 2 anos em Milão. Bem, ali em Milão estava a trabalhar também Gianni Guadalupe. E Gianni era um gênio, era alguém que conhecia muito bem a literatura, era um grande editor, gostava muito dos livros de viagem, mas não gostava de viajar. Então, sempre ficava em Milão, mantinha uma coleção enorme de guias de viagens, de atlas e tal. E gostava de ler literatura fantástica. Então, um dia veio a trabalhar e me disse: Alberto, eu acabo de ler um romance francês fabuloso, A Cidade Vampira, de Paul Féval. Seria muito engraçado se fizéssemos uma guia de viagem a esta cidade vampira, como se a cidade existisse verdadeiramente, arranjando os elementos para a guia dentro do romance mesmo, tomar a ficção como se fosse a realidade. Então, fizemos isso, gostamos muito de fazer isso, e com essa energia que uno tem quando tem 20 anos, fizemos uns 3.000, 4.000 livros para apanhar lugares imaginários. E assim nasceu o meu primeiro livro publicado, A Guia de Lugares Imaginários.
Foi o primeiro livro que sentiu como seu? Eu acho que sim, porque foi escrito, não foram citações apanhadas, senão verdadeiramente escrito. Gianni escrevia em italiano, os lugares fantásticos da literatura antiga grega, latina, italiana, claro. Eu fazia os anglo-saxões, América do Sul, e eu traduzia os textos de Gianni em inglês, e assim acabamos de publicar esse livro. Continua a ser um livro notável, um livro que continua a vender-se? Tive muita fortuna esse livro. E o que aconteceu é que quando havia edições estrangeiras, como aqui em Portugal, estive a agregar lugares imaginários portugueses. Então, é um livro que não acaba. Não acaba. Eu tive a fortuna, quando estive a fazer uma conferência em Coimbra, que o diretor da biblioteca universitária fez-me uma surpresa e fez uma exposição de literatura de viagens imaginários na literatura portuguesa. Então, ali apanhei vários lugares para incorporar na edição que publicou Tinta da China. Alberto, além desse, aí há já um grande aspecto de ficção na escrita do livro, mas tem uma longa lista de antologias, foi o autor ou coautora. É uma produção que tem da compilação, do organizar o pensamento. De onde é que vem isso? Não tanto organizar o pensamento, mas o que acontece, vocês como leitores sabem, a leitura começa de forma privada, silenciosa, na cadeira, na cama, privado. E quando descobrimos um texto que gosta, temos que sair e compartilhar esse texto. Não tenho que ler isto. Mas muitos dos meus amigos não falavam, não liam inglês, alemão, ou espanhol, ou francês. Então comecei a fazer antologias, coleções de textos que eu gostava, traduzindo os textos às línguas estrangeiras. Essas antologias foram publicadas sobretudo em inglês, algumas em português. Então, uma forma de compartilhar as leituras preferidas. E o que eu estava a dizer a Nuno, que a minha infância, essa descoberta que os livros dão palavras para tudo o que acontece no mundo, toda a experiência. Achei, quando estava fazendo antologias, que se alguém estava a propor um tema para uma antologia, imediatamente na minha cabeça havia 10 ou 12 relatos sobre esse tema. E a literatura presta-se muito facilmente para isso, porque um conto pode ser, por exemplo, Os Assassinos de Hemingway. Pode ficar em uma antologia de clássicos da literatura americana. Bem, mas pode também ficar em uma antologia de contos de mistério americanos. Ou pode ficar em uma história, em uma antologia de contos sobre a adolescência. Então, os contos em si mesmo, a ficção em si mesma, tem muitos aspectos. Então, fazer antologias eu acho que é muito fácil para mim, é muito natural. Então, se o Nuno está a propor um tema, eu posso dizer, por que não põemos isto, outro, e fazemos uma antologia com isto. Eu gosto muito de fazer antologias. Tem uma dimensão de cartógrafo, de fazer um mapeamento. Sim, uma antologia assim, é uma sorte de atlas da imaginação. Muito bem. Podemos depois passar aqui para um novo capítulo, que é o seu primeiro romance, intitulado, se não estou a erro, News from a Foreign Country. Okay. Sim, isto foi traduzido em português e agora vai ser publicado o próximo ano por Tinta da China. Em português
depois foi Notícias do Estrangeiro. Notícias do Estrangeiro. E um romance, vamos ver, eu gostava de dizer que quase todos os meus livros, ou todos os meus livros, nascem das minhas leituras. Mas este romance eu escrevi porque aconteceu algo na minha vida que eu não podia explicar, e se bem podia achar paralelos na literatura, eu pensei que talvez a melhor forma de responder a essa pergunta que eu tinha era descrever essa história. O que aconteceu é isso. Eu estava a dizer que durante a ditadura militar, muitos amigos foram presos, mortos, e outros foram em exílio. Um de meus melhores amigos foi em exílio no Brasil, e eu reuni-me com ele muitos anos depois, em 80 e algo, e falamos naturalmente da escola, e falamos dos professores. Nós tínhamos, por exemplo, em literatura, ao menos 6 professores magníficos, e um que foi um dos meus favoritos, que explicou-nos a literatura como se fosse a nossa autobiografia, e nos fez descobrir Kafka, Ray Bradbury, fantástico. Então o meu amigo me disse: sabes o que aconteceu com ele? Eu digo: não. Descobriram depois que ele denunciou os seus alunos aos militares, e muitos vários dos meus companheiros foram arrestados, torturados, porque ele deu os seus nomes aos militares. Quando o meu amigo me disse isto, disse-me: como é possível que a pessoa que mostrou-me como a literatura pode ser empática, autobiográfica, aberta aos sentimentos humanistas mais profundos, ao mesmo tempo alguém que é responsável pela tortura de crianças, porque tinham 14, 15 anos estes. Então eu não tinha uma resposta, e disse: tenho 3 possibilidades. Uma de dizer: isto não é certo, e fico com o prazer da literatura, da leitura. Outra é: deixo a literatura de lado porque é uma mentira, porque alguém como este, é uma mosca aqui, é o espírito. E outra seria simplesmente tentar de ter as 2 coisas na minha mente, de suportar ao mesmo tempo a ideia que alguém que tem uma sensibilidade literária tem ao mesmo tempo a capacidade de fazer o mal. E então decidi escrever este romance com uma personagem que fosse como este: um bom pai, um bom marido, alguém que gosta muito da música, da literatura, mas que ao mesmo tempo é um torturador. Porque um feito que descobri aqui está outra vez a leitura a entrar em uma memória de um militar em Algéria. Descobri que os militares argentinos viveram os militares franceses de enviar alguém que pudesse ensinar-lhes técnicas de tortura. E então, o que fizeram os militares em Algéria com a tortura, foram para a Argentina para ensinar aos militares argentinos como fazer a tortura. Então, eu
uso isto nesse romance e foi muito difícil para mim escrever, porque tinha que pensar como este torturador. E então eu falei com uma amiga minha, uma romancista, Susan Swan, que foi publicada por Tinta da China. Disse, não sei o que fazer. E ela me diz, a única forma que podes escrever isto é se imaginas que como esta pessoa estava a pensar. Temos que tentar de pensar como um torturador. E acho que é impossível, mas a literatura permite fazer isso. E comprovei que posso pensar as coisas mais terríveis. E acho que talvez o que faz que nós podemos ser humanos no sentido mais bom da palavra é que podemos pensar isso, mas podemos ao mesmo tempo negar-nos a fazer o que estamos a pensar. E é esse rechaço de estes atos de violência, provamos que somos humanos. Conhecer o mal e negar o mal. Sim, não negar-lo, mas recusar. Alberto, a sua relação com a ficção, com a escrita de ficção, é próxima do exercício com que escreve as antologias ou prepara as antologias, ou são outros Albertos? O Alberto faz uma coisa e o Alberto faz outra? Eu acho que o Alberto é composto de muitos Albertos e esses muitos Albertos mudam de dia a dia, não são os mesmos Albertos amanhã que à tarde. O Alberto que faz a antologia seguramente tem uma parte, o Alberto que escreve os romances e o Alberto que escreve os romances tem uma parte, o Alberto que escreve os ensaios. Seguramente há uma visão comum do mundo, mas não sei como definir esse ponto central. Mas é preciso mais energia, mais coragem, mais risco para escrever ficção ou não sente? Mais energia para escrever ficção, sim, porque quando eu estou a escrever um ensaio, tem elementos de realidade sobre a minha mesa e posso pensar como ligar, como reflexionar sobre esses elementos. Para escrever ficção, primeiro tenho que imaginar esses elementos e depois fazer a ligação, porque a ficção exige que, por exemplo, eu penso um personagem que vai fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo que tenho que saber quando nasceu esse personagem, que língua fala esse personagem, qual é o aspecto físico da personagem, tudo isso que talvez não entra diretamente na história que vou contar, mas que preciso para saber que não vou fazer erros, não? E sempre faço erros. Não, eu gosto muito de escrever ficção, mas escrever ensaios é muito mais fácil. E se tivesse, agora que o nosso mundo está mais ou menos a acabar, se tivesse que enviar um livro seu para Vênus, para outro planeta, o único livro seu para que pudessem conhecer um pouco de Manguel, seria um livro de ficção, seria uma antologia, seria um ensaio? Não seria um livro de Manguel, seria um livro que tem lido Manguel, porque não vou tirar lixo aos planetas. Muito bem. Entre 2016 e 2018 foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. O lugar que Borges tinha ocupado entre 55 e 73, não houve estas simetrias. Porque aceitou este lugar, o que o levou a este lugar? Foi um gesto literário, foi um ego borgiano, foi um encontro com o Manguel de outro tempo, quase
A Argentina é um dos países mais complicados que eu conheço. E a política argentina é uma das políticas mais nefastas que eu conheço no mundo. Porque a cultura argentina, a sociedade argentina é inteligente, criativa, capaz de tantas coisas e constantemente está a voltar a uma política de corrupção, de abusos e de criminalidade. Então, qualquer seja o partido político, todos têm essas características de corrupção. Quando o ministro de Cultura de Macri, que era o candidato de direita, centro-direita, capitalista, que ganhou as eleições contra os kirchneristas, que eram os peronistas populistas, eu aceitei porque, disse, é uma arrogância recusar um posto que Borges ocupou. Tenho que voltar em Argentina, ocupar essa cadeira e tratar de fazer dessa instituição que Borges queria tanto algo positivo, algo que estivesse fora dessa política corrupta. Sou naivo, porque não se pode trabalhar com políticos. É impossível. Václav Havel tentou de ser presidente da República Tcheca e Václav Havel não logrou, depois de 6 meses, teve que retirar-se, porque ser político é sempre, com os políticos mais bons, tem que aceitar um grado de corrupção. Então, eu aceitei, dizendo ao ministro da Cultura, eu aceito, mas não como um cargo político. Não quero ter uma foto com o presidente, não quero participar de nenhuma reunião política, vou fazer o meu ofício de diretor da Biblioteca Nacional. Foi impossível. Porque os dois partidos políticos, a única coisa que querem é o poder. Se é um poder logrado por injustiça, por corrupção, não o mesmo. O que querem é poder. Eu imaginei se o rei Salomão estivesse ali e os dois partidos opostos fossem as mães que disputam ser o bebê. As duas mães disseram: cortem o bebê por a metade, eu quero a metade. Não se pode trabalhar no mundo político argentino. Agora estamos vendo verdadeiramente o máximo da corrupção e da loucura. Então, eu fiquei ali 2 anos a trabalhar, a fazer coisas, fizemos algumas coisas muito boas, mas depois tive que ir embora. Eu fiquei tão enfermo com essa experiência quando meu filho vinha na Argentina para visitar o fim do 2º ano, viu-me tão mal, me disse: tu tens que voltar porque se tu mores aqui, eu te mato. Então, aceitei a ordem e fui embora. Mas fiquei muito, muito triste, porque é como ver uma pessoa que tem muitas qualidades e pode fazer coisas extraordinárias morrer de um cancro moral. Estamos numa biblioteca, não é a Biblioteca Nacional Argentina, mas é uma biblioteca importante, até porque eu comecei a ler aqui os meus primeiros livros e, portanto, para mim é talvez uma das bibliotecas mais importantes. No mundo
cada vez mais digital, cada vez mais desmaterializado, cada vez mais fragmentado, ainda acredita na importância das bibliotecas e que lugar é que elas têm ou poderão ter nos dias que correm? Com certeza, porque que é uma biblioteca? Um amigo meu que é bibliotecário na Bodleiana, Oxford, um dia disse-me: uma biblioteca é um lugar de evidência e nós precisamos da evidência. Todas as mentiras, fake news, tudo o que está acontecendo, precisamos dos documentos. Os documentos, alguns documentos que também são falsos, mas são documentos que podemos mostrar são falsos, como a donação de Constantino, ou Mein Kampf de Hitler. São documentos que uma biblioteca tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, uma biblioteca, somos sociedades da palavra e da palavra escrita, sociedades de palavra oral, que são tão importantes, mas nós somos uma sociedade da palavra escrita. E em uma sociedade da palavra escrita, a biblioteca tem um lugar simbólico da identidade dessa sociedade. Há bibliotecas, esta biblioteca, a Biblioteca Nacional, qualquer biblioteca, representa a identidade de seus leitores. E se essa biblioteca não é aberta, não evita a censura, não fala e responde aos interesses dos seus leitores, essa biblioteca está a ter uma identidade falsa. As bibliotecas são importantes porque mostram-nos as possibilidades da sociedade. Eu acho que o suporte do texto não é tão importante sempre que consideremos que o suporte muda o texto mesmo. Um texto escrito em manuscrito não é a mesma coisa que um texto impresso. Um texto impresso em uma edição de luxo não é a mesma coisa que um livro de bolsillo. Um texto eletrônico não é a mesma coisa que um texto impresso. E sempre o mesmo texto tem características diferentes dependendo do suporte que o texto tem. Então, eu prefiro o texto impresso. Gosto também dos manuscritos, mas prefiro o texto impresso. Mas não quer dizer que o texto impresso é melhor que o texto eletrônico, nem que o texto do papiro, nem o texto da tableta de argila. A história da leitura é uma história que não evoluciona de forma jerárquica. O livro de argila que podemos ter na mão tem características melhores que alguns aspectos do texto impresso. O texto impresso tem características melhores ou piores que o texto eletrônico. E sempre voltamos a certas características, que são a disponibilidade do texto frente a nossos olhos, o contato que o texto permite escrever nas margens, fazer marcações, e esses aspectos variam de suporte em suporte, mas absolutamente não são uns melhores que outros. E uma biblioteca tem que ter todos. Uma biblioteca tem que ter tudo suporte do texto. Gosto de pensar que, da mesma forma que uma igreja se reúne os crentes, a biblioteca tem a vantagem de juntar leitores, que já não é tão fácil de juntar 40, 50 leitores numa mesma sala. Com certeza. Alberto, em 2020 mudou-se para Lisboa, para onde levou a sua biblioteca e criou o Espaço Atlântida. Sim, a ordem é outro. A minha biblioteca vim para Lisboa, como a minha biblioteca vim para Lisboa, eu segui a minha biblioteca e
grifo a Câmara. Primeiro colonizou Lisboa com a sua biblioteca. É a biblioteca que colonizou Lisboa. A biblioteca foi o Vasco da Gama da minha história. Eu segui depois. Não, porque quando eu fui embora de França, tinha todos os meus livros. E eu pensava que essa ia ser a minha última demora. Não, mas nós sempre acreditamos que o paraíso é para sempre. E a definição de paraíso é o lugar que perdemos. E perdi esse paraíso em França, fui para Nova York, tinha que ensinar em Nova York, mas em Nova York tinha um apartamento do tamanho desta mesa e os 40.000 livros não cabiam ali. Então, pus em caixas. Os livros estavam à espera do dia da ressurreição. Tive várias ofertas de diferentes lugares da cidade de Quebec, de Nova York, Istambul, para dar à minha biblioteca. Mas eu dava a biblioteca gratuitamente, mas uma biblioteca precisa orçamentos para administração, para limpeza, para tantas coisas, e depois isso não resultou. E depois a minha editora portuguesa, Bárbara Bulosa de Tinta da China, propôs a presidente da Câmara de Lisboa em 2020 que aceitasse a donação e desse um edifício para compor essa biblioteca. E isso é o que aconteceu. Então, em meio do Covid, levei os livros para Lisboa, ficaram agora, estão ainda nos arquivos municipais, esperando que um dia a burocracia portuguesa deixe construir as reformas do edifício. Mas aprendi que em Portugal toda obra de construção é uma obra de Santa Engrácia, então talvez entre 2 séculos a biblioteca vai ser inaugurada. Mas por o momento estamos a catalogar os livros, uma equipa fantástica. Agora os 40 são 50 mil, porque hoje o número de um livro são 51 mil. Então todos os dias há livros novos que chegam. E algum dia vamos abrir esse centro que vai chamar-se Espaço Atlântida, porque uma biblioteca como essa isla utópica de Atlântida acaba, cai no mar, mas ressurge na imaginação. E Atlântida ressurge em vários romances, filmes e tal. E espero que este Espaço Atlântida vá ver a ressurreição da minha biblioteca. É esse o sonho e a ideia que tem para este espaço, seja um espaço, como há pouco dizia, de materialidade dos livros, onde a verdade tenha algum lugar e possa ser tocada? Certamente a verdade tem lugar, mas vai ser um espaço que não vai ser só uma biblioteca, vai ser espaço de conversas como esta, seminários, exposições, e vamos fazer, quando inauguremos, algumas coisas interessantes. Agora estamos a trabalhar um bocadinho com um festival Babel no Porto, então vários amigos meus que podiam vir para Lisboa vão para Porto, e vamos a ter conversas com Margarita Atwood, Olga Tuchar, com Salman Rushdie. Vamos para aí. Por vezes o Porto troca as voltas a Lisboa. Começámos no início, terminámos no futuro, que é um ótimo local para terminar a conversa mais formal. Eu agora convidava o público a colocar aqui algumas questões ao Alberto Mangel. Sei que há muita coisa que me podem perguntar. Como viram, é uma vida muito cheia de muita atividade, de muitos livros, de muitas viagens. Aqui temos a primeira. Muito obrigada. Eu ouvi com muito interesse a sua intervenção. E há uma pergunta
que me surgiu quando mencionou o seu professor, que ao mesmo tempo era um torturador, que é um tema que eu acho muito atual e que é discutido aqui, eu sei que também tem sido muito discutido nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil, que é a separação do autor e da sua obra. E os reflexos que tem como a política de cancelamento e uma nova censura no fundo. O que é que acha do assunto? Obrigada. Agradeço esta pergunta porque é muito importante. Os leitores, quando amamos um livro, acreditamos que o autor desse livro tem que ser uma pessoa tão boa, tão inteligente, tão humanista como o que está a fazer o livro em nós. E isso nunca é verdade. Os escritores, desculpa, não, são gente infame, tem os seus vícios, não são muito inteligentes, mas o que acontece é que em algum momento de graça, não sabemos porquê, as estrelas talvez estão em uma certa posição, são tocados por a inspiração que permite fazer o texto que depois inspira alguns leitores. Mas ninguém sabe o que acontece nesse momento. E muitas vezes o pior leitor, o pior explicador do texto é o autor mesmo. O autor não tem verdadeiramente ideia, pode inventar algumas razões, que sim, estou por fazer isto. Foi Santo Tomás Aquino que inventou a expressão intenção do autor. Mas é um invento retórico. Não? Nenhum autor, talvez Deus sepa o que estava fazendo, mas eu acredito que não. Criou o nosso mundo em um momento de distração. Então, os escritores não sabem o que estão a fazer e nós, leitores, queremos que sejam como as suas obras e não são. Obrigado, Alberto. Mais questões que queiram colocar? Sim. Espero que no micro. Queria pedir um favor ao Sr. Alberto Mariano, a sua opinião, devido à minha ignorância sobre a generalizada literatura latino-americana, queria pedir-lhe a opinião sobre um poeta uruguaio, Ricardo Pazeiro. Ricardo? Pazeiro. Desculpe, a minha ignorância, eu não conheço. Desculpe. Mas vou anotar e vou ler depois. O senhor gosta dela? Gosto. Eu gosto. Agradeço, porque depois vou buscar um livro e vou ler. É mais uma referência que vai levar. Mais um livro para a biblioteca. Sempre. Mais questões? Sim. A questão que eu queria pôr tem a ver com o trabalho que estou a fazer agora em conjunto com muita gente. É o problema da tradução. Ou seja, aquela velha ditado tradutor é tradutor. Não é? O Alberto, quando traduz, não conhece só a língua, conhece o cotidiano dessa língua. E quando reverte de uma língua para a outra, procura encontrar o espelho, a Alice por trás do espelho da outra língua. É esse tipo de trabalho na tradução? Eu acho que o tradutor é o melhor leitor de uma obra, porque muito mais que o autor mesmo, o tradutor tem que desmontar a obra, quitar as palavras, esquecer a gramática, as regras dessa língua e reconstruir essa obra com outras palavras, outra gramática, outro ritmo, outra música. É uma tarefa quase impossível, mas para fazer isso, ainda de forma imperfeita, tem que entrar profundamente na obra e ver as relações, as razões por
quais as palavras estão ali. Eu acho que uma tradução é uma obra de características próprias, que os editores tinham que pôr o nome de tradutor em primeiro lugar antes que o autor original, porque quando dizemos eu não leio russo, estou a ler Dostoiévski, não é certo, estou a ler o tradutor de Dostoiévski. Borges tinha umas ideias muito importantes sobre a tradução, e uma das noções mais importantes que está a propor Borges é que quando um escritor escreve e faz várias versões do seu texto, o primeiro versão corrige, Borges diz que não há nenhuma razão para dizer que a última versão é a melhor e que talvez a versão 2 ou 4 e não a versão 10 é a melhor para o leitor. E agrega que uma tradução é somente uma versão mais da obra, escrita em outra língua, mas pode ser melhor que o que chamamos original. E Borges tem uma frase muito engraçada quando fala do Vatek de Beckford, que foi traduzida em inglês do francês, diz que original é infiel à tradução. Já agora, Alberto, o Alberto lê as traduções que fazem dos seus livros? Por voltas, porque o que eu estou a fazer é, nas línguas que posso ler, mudo algumas coisas no meu texto original, porque, vamos ver, por exemplo, em inglês, quando escrevo em inglês, o leitor em inglês, quando eu digo Flaubert, espera que eu diga o escritor francês Gustave Flaubert. Para um leitor português, isso é quase um insulto, não? Então, eu quito essas coisas que são para os leitores ingleses. E muitas vezes dou alguns exemplos que têm sentido para o leitor de língua inglesa, mas não tem muito sentido para outros leitores, então eu reemplaço com exemplos italianos ou alemães. Então, e nesse sentido, eu colaboro ou faço mais obstáculos para o tradutor. Já agora, qual foi a tradução que mais gostou de fazer? Que eu gostaria de fazer? Talvez, iba dizer Marguerite Yourcenar, que eu tive muitos problemas com ela, porque ela estava sempre a tentar introduzir palavras em inglês que não correspondiam. Talvez uma tradução que fiz de Catherine Mansfield, os contos de Catherine Mansfield, porque estava morta. Eu acho que para um tradutor a melhor coisa é que o autor esteja morto, porque não pode intervenir. E às vezes para o leitor também, não há o problema da tradução. Não sei, uma última questão, alguém quer deixar uma última questão antes de fecharmos a sessão? Eu só queria lembrar que o António Antunes andava a aprender russo para ler os russos no original, por não confiar nas traduções. Diz que o Lobo Antunes estava a estudar russo para ler os russos da versão original porque não confiava nos tradutores. O Lobo Antunes não confiava em muita gente. Mas que o Antunes teve muita sorte com os tradutores em língua inglesa. As traduções de Lobo Antunes em inglês são ótimas. E não é um autor fácil de traduzir. E não é traduzir, é reinventá-lo noutra língua. Sim, mas toda tradução é uma reinvenção. Quando Rilke traduz a Louis Labé, que escreve uma poesia muito simples,
traduzem a língua de Rilke com complexidades que a língua alemã tem e que permite a Rilke de fazer uma poesia igualmente linda, mas alemã. Esse é o grande desafio. Ou eu acho que é extraordinário. Muito bem, sim. Foi bibliotecário, foi diretor, como vê o futuro das bibliotecas? Como vê o futuro para as bibliotecas? O futuro das bibliotecas. O futuro das bibliotecas. Eu acho que as bibliotecas têm um futuro se nós temos um futuro. Eu estou muito pessimista. O que estamos a fazer na sociedade, do ponto de vista político, o que estamos a fazer no planeta, do ponto de vista ecológico, é um suicídio. Então, se nós podemos deixar de suicidar-nos, vamos permitir às bibliotecas ter o lugar que elas têm que ter. Mas não tenho muita esperança. Kafka estava a conversar com o seu amigo Max Brod e, como sempre, estava muito pessimista. E Max Brod impacientou-se muito e disse: mas se disse isso, quer dizer que não há esperança. E Kafka, com um grande sorriso, disse: não, esperança há, mas não para nós. Pode ser que pelo menos os livros sobrevivam. Eu pedi uma grande salva de palmas para o Alberto.